pequeno gafanhoto, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de Programação Orientada a Objeto em PHP. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou o seu professor e nós chegamos agora à aula 15B, onde nós vamos continuar a parte prática que a gente começou lá na 14B, onde a gente fez um exercício. Essa é mais uma aula de exercícios, é a terceira parte. Se você viu a parte 15A, nós fizemos 10 exercícios conceituais e agora nós chegamos à aula 15B para dar continuidade ao exercício que a gente fez da 14B. Mais uma vez, essas aulas de exercícios são 3, essa é a terceira parte, a aula 9, a aula 14 e a aula 15 vão testar seus conhecimentos. E como não poderia deixar de ser, uma aula de exercício é patrocinada pelo Sistema Educando de Ensino. Se você se lembra muito bem, na aula anterior a gente fez um diagrama de classes onde a gente criou esse tipo de estrutura que está aparecendo aqui do lado. Nós criamos uma interface chamada ações de vídeo, criamos também a classe vídeo que implementa essa interface. Nós temos a classe pessoa aqui em cima, que tem nome, idade, sexo e experiência, e temos uma classe que vai herdar dela, que é uma classe gafanhoto. O que eu fiquei te devendo de mostrar é a ligação entre essas classes. Existe uma maneira de eu criar uma relação entre as classes vídeo e gafanhoto. E o que nós vamos fazer aqui foi o que eu propus lá durante a aula 15A. Nós vamos criar uma classe chamada visualização, que tem os atributos espectador e filme, e tem os métodos avaliar, é um método avaliar, sobrecarregado, né? Eu tenho 3 formas de avaliar. No caso do PHP, como a gente não tem sobrecarga, a gente vai utilizar aquele conceito, aquele recurso que a gente usou na aula passada. Mas o fato é, o espectador é um gafanhoto e o filme é um vídeo. Então nós vamos ter uma relação de agregação entre essas entidades, entre essas classes. Então o que eu vou fazer? Deixar esse diagrama parado aqui do lado, nós vamos abrir o seu servidor, abre aí o seu XAMPP, abre o NetBeans, abre o seu navegador e vamos colocar tudo em prática. Apenas relembrando, você precisa ter praticado, colocado em prática a aula 14B para poder chegar nessa 15B e fazer o exercício funcionar. Isso porque todas as linhas da 14B vão ser utilizadas aqui. Nós vamos só acrescentar mais uma classe e fazer algumas pequenas modificações nas classes que criamos na aula passada. Eu já estou aqui no meu NetBeans. Na aula passada a gente fez, nós criamos um vetor de vídeos. Nós temos 3 vídeos, uma aula de PO, uma aula de PHP e uma aula de HTML. E temos 2 gafanhotos, o Jubileu e a Creusa. Nós temos um vetor de 3 posições aqui chamado V e um vetor chamado G, que é de 2 posições. Nós temos também a minha interface ações vídeo. Temos aqui, nós temos a minha classe vídeo, que implementa ações vídeo, temos a classe pessoa e temos a classe gafanhoto, que extends pessoa, que herda os atributos e métodos de pessoa. Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo. O que nós vamos fazer agora é o que está aqui do lado. Nós vamos criar a nossa classe visualização. Então, o que nós vamos fazer aqui, clicar em projeto, arquivo de código-fonte, botão direito, novo, classe do PHP, nós vamos criar a classe visualização. Não coloque nem C cedilha nem til, vou ficar visualizar cal, finalizar, e está criada a nossa classe visualização. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, já que visualização vai usar gafanhoto e vídeo, vamos colocar um require once para vídeo e vamos colocar outro require once para gafanhoto, certo? Porque vamos utilizá-lo. Agora o que nós vamos fazer é o seguinte, nós temos 2 atributos, o espectador e nós temos também o filme. Vamos criar também o nosso construtor, inserir código, construtor, coloquei lá. Nós vamos ter também os métodos getter e setter, inserir código, getter e setter. Vamos criar um getter e setter para todos eles, certo? Então já está lá. Tem que informar sempre que eu começar o espectador e um filme. Agora nós vamos colocar em prática. Agora nós vamos criar uma visualização lá no nosso index. Vamos ao nosso index e vamos criar uma visualização, criar um vetor aqui também, vis0, que é a visualização. Nós vamos fazer um new visualização. Temos que também require once aqui de visualização. E nós vamos ter que informar o espectador e o filme. Meu espectador vai ser o gafanhoto 0, que é o Jubileu, e o filme que ele vai assistir é a aula de HTML5, V2. Com isso aqui, Jubileu assiste HTML5. Vou mandar escrever na tela a estrutura printr, o vis, só o vis.
Vamos salvar tudo, escolher o navegador aqui, mandar executar. Ele vai me mostrar aqui, ó. Eu tenho o espectador é o Jubileu, tá aqui, ó, e ele está assistindo a aula de HTML5. Perfeito. Acabei de criar aqui uma ligação onde eu estou agregando a minha visualização, agregando o gafanhoto ao vídeo. Beleza? Agora a gente tem que começar a fazer algumas alterações. Por exemplo, quando eu começar uma visualização, eu tenho que dar um view para o vídeo e tenho que dizer que o gafanhoto assistiu mais um vídeo. Dá uma olhada aqui, ó. Gafanhoto tem o total assistido. Vou ter que dar mais um total assistido para ele. E eu tenho também o nosso vídeo, também tem o atributo views. Também tem que dar mais um view. Isso é, quando a visualização começar, isso é, no construtor, eu vou dar mais uma visualização para o vídeo. Vou fazer aqui, ó. This film 7 views, certo? Então, ó, no vídeo, eu tenho 7 views, ó. Cadê? Tem o método 7 views. Então, eu vou chamar esse método 7 views dessa maneira. Que eu vou fazer o seguinte, o views do vídeo vai ser o view antigo mais 1. Então, vai ser assim, this film get views mais 1, certo? É um método. Eu posso utilizar 2 ou mais símbolos de referência ao objeto. Vou fazer também com que this espectador 7, então no gafanhoto aqui, eu tenho 7 tot assistido. Aqui, ó, 7 tot assistido. Então vou colocar aqui, 7 tot assistido, vai ser o assistido que ele tem, this espectador get tot assistido, mais 1. Eu já fiz aqui. Vamos salvar e vamos atualizar aqui, ó. Se você prestar atenção, nós temos aqui, ó, o visualização, eu tenho aqui, ó, o meu vídeo está com visualização 0 e o meu espectador, o total de assistido também está 0. Agora que eu fiz isso, aqui, ó, o assistido está 1, isso é, o gafanhoto Jubileu já viu um vídeo e o vídeo que ele viu foi o aula de HTML. Então eu tenho aqui, ó, o total de views do vídeo também está 1. Deixa eu fazer mais um exemplo aqui. Vou criar aqui no meu index, criar mais uma visualização aqui, ó. Vis1 é igual a new visualização, sendo que o mesmo gafanhoto, que é o G0, vai assistir outro vídeo. Vai assistir o V1, por exemplo. Aqui eu vou fazer com que Jubileu, que é o meu G0, ó, G0 é Jubileu, assista o V1. V1 é o curso de PHP. Então assiste PHP. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, vou mostrar aqui, agora eu vou ter Vis0 e Vis1. Vamos atualizar, salvei e atualizei. Agora eu tenho duas visualizações, olha só. Eu tenho visualização 0, é o Jubileu assistindo HTML5. E eu tenho a visualização 1, que é o mesmo Jubileu assistindo a aula de PHP. Se você perceber aqui, ó, a aula de PHP tem uma visualização, que foi a do Jubileu, e a aula de HTML5 também tem uma visualização. Porém, o Jubileu, aqui, ó, ele já tem 2 vezes total assistido. Isso é, ele assistiu 2 vídeos, a aula de PHP e a aula de HTML5. Beleza? Chegou a hora agora de fazer os métodos sobrecarregados, que no nosso caso aqui não vai poder ser feito por sobrecarga. Eu tenho 3 maneiras de avaliar. Avaliar só por avaliar, uma avaliação simples, uma avaliação por nota e uma avaliação por número real, que é por porcentagem de vídeo assistido. Dá uma olhada aqui como é que a gente faz isso. Vindo aqui no NetBeans, nós vamos à visualização e nós vamos criar 3 formas de avaliar. Se a gente seguir o que estava no diagrama, a gente vai ficar aqui, ó, public function avaliar. Eu tenho o avaliar aqui, teria para sobrecarga, né? Public function avaliar por nota e eu teria public function avaliar por porcentagem. No meu caso aqui ele não vai deixar, porque ele não vai permitir assinaturas diferentes aqui. Então teria que ser avaliar, avaliar nota e avaliar porcentagem. Eu teria que ter 3 métodos, 3 maneiras de avaliar. Avaliar simples, por nota e por porcentagem. Se eu avaliar simples, eu vou fazer o seguinte, this filme 7 avaliação 5. Isso é, vou avaliar com nota 5. Se eu avaliar por nota, this filme 7
avaliação, vai ser a nota que eu passei. E se por acaso for por porcentagem, eu vou fazer um if aqui. Vou criar aqui nova nota, começa com 0. Se a porcentagem for abaixo de 20, a nova recebe nota 3. Se não, se a porcentagem for acima de 20 e abaixo de 50, a nova nota vai ser 5, nova avaliação. Se não, se a porcentagem for acima de 50 e abaixo de 90, nova recebe 8. Se não, se for acima de 90, nova recebe 10. Então, e aí eu vou fazer com que this filme, 7 avaliação, vai ser a minha nova nota, que foi a que eu defini ali em cima. Então olha aqui, ó, se você perceber aqui, eu tenho 3 maneiras de avaliar. Avaliar simples, avaliar por nota e avaliar por porcentagem. Acontece que é o seguinte, várias pessoas podem ver um vídeo. Então esse 7 avaliação, se eu deixar do jeito que está lá no vídeo, ele vai fazer com que a última avaliação é a que prevaleça. O que eu vou fazer agora é modificar o 7 avaliação para ele criar uma média de avaliações dentro dos meus visualizadores. Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos aqui na classe vídeo e o 7 avaliação, nós vamos fazer o seguinte. Então eu vou criar aqui média. A minha média vai começar com 0. E eu vou pegar o seguinte, eu vou querer que a avaliação, sempre que eu passar a avaliação, eu faço com que a média seja a avaliação atual mais a avaliação que eu recebi. Ó, perceba, esse aqui é o meu atributo avaliação. Esse aqui é o meu parâmetro avaliação que eu recebi aqui em cima. Então ele vai fazer com que seja isso dividido por 2. Então acabei de criar uma média da avaliação. Não preciso nem desse média recebe 0 aqui. Posso fazer com que média receba isso tudo aqui. Então percebe que eu não precisei manter as linhas, eu não preciso aceitar tudo aquilo que o PHP, né, que o NetBeans me sugere. Posso personalizar. Então, vamos salvar aqui, vamos atualizar. As avaliações aqui estão vazias, ó. A avaliação está com 1, né? E a avaliação aqui também está com 1. Nós vamos fazer o seguinte agora. Eu vou aqui no meu index e eu tenho as minhas 2 visualizações definidas aqui. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer com que a minha visualização 0 avalie, ó, eu tenho 3 formas de avaliar. Eu vou avaliar normal, avaliar por nota. Então assim, a minha visualização 0, que é o Jubileu assistindo o HTML5, ele vai avaliar, simplesmente ele vai dar nota 5 para ele. Ele já estava com a nota 1, ele vai calcular a média, e nós vamos fazer o seguinte aqui. Ih, peraí, eu fiz dividido por 2, não é dividido por 2. Calma aí, vou dividir por quantidade de visualizações, né? Então vai ser this.views. Eu vou pegar a avaliação e dividir pela quantidade de vezes que ele foi visto. Pronto, agora sim está justo. Vamos atualizar. Agora eu tenho o meu vídeo com a avaliação 6. A avaliação do segundo vídeo continua com 1, ó, de PHP. Vamos fazer o seguinte agora. Vou vir aqui no index. Eu vou fazer com que a minha visualização 1, que é o vídeo de PHP, é o Jubileu avaliando o vídeo de PHP, receba uma avaliação por porcentagem com, sei lá, 85%. Então, ele assistiu 85%, vai dar nota 8. Salvar, vamos atualizar aqui. E aqui eu tenho a minha média de avaliação aqui da aula de PHP, que foi 9. E aqui eu continuo com a média 6, que foi dada para o vídeo de HTML5. E aí, gostou? Eu espero que você tenha compreendido como eu faço ligações entre classes, como é que eu faço agregações, relacionamentos entre dados de classes diferentes. E com isso a gente chega ao final do curso em vídeo de Programação Orientada a Objeto, conceitual e com todos esses conceitos aplicados ao PHP. Qual é o seu próximo passo agora? É continuar estudando. O que eu recomendo que você estude é a utilização de uma classe interna do PHP chamada MySQLi, que é a conexão entre bancos de dados e PHP, utilizando orientação a objeto. Sei que muita gente fala, né? Você vai dar aula de MySQLi. MySQLi é uma classe interna do PHP, onde ele vai utilizar a orientação a objeto para fazer acesso a banco de dados. E agora que você tem o conceito de banco de dados, esse é o seu próximo passo do seu estudo de PHP. Com isso, o curso chega ao fim, mas eu não quero que você fique triste. Você vai continuar estudando e o curso em vídeo vai continuar. O nosso próximo curso já está em produção e o que eu quero pedir é o seguinte: continue colaborando com o canal.
O próximo vídeo só vai sair se a quantidade de colaborações for suficiente para a gente conseguir manter o custo. Então acesse esse endereço que está aqui, faça a sua colaboração para você garantir a continuidade do curso em vídeo. Todas as colaborações são valiosas e só assim a gente consegue manter a vitalidade, a continuidade desse projeto que eu gosto pra caramba de fazer, mas que eu preciso da colaboração de cada um de vocês. Então é isso, pequeno gafanhoto, me despeço por aqui, a gente se vê no próximo curso em vídeo. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha mostrado para os seus amigos e quero te dar parabéns por ter chegado até aqui. Não é todo mundo que chega até a última aula. Um forte abraço, estude e pratique sempre. Até a próxima!